Santíssimo Deus, grande, maravilhoso, poderoso, justo e verdadeiro, único Deus. Não há outro igual a Ti, ó Pai. Nunca houve e nunca haverá. Nunca se ouviu falar de um Deus tremendo e terrível como assim o Senhor é. Louvado seja o Teu grande nome. Exaltado, engrandecido é o Teu nome para todo sempre em Cristo Jesus. Meu Deus, como é bom poder chegar mais uma vez a este momento, Pai. Essa campanha de oração e esse propósito de oração a qual o Senhor nos confiou, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá sabedoria e discernimento, que nos revela verdadeiramente qual é a Tua vontade. Mas não é o propósito em si, não é a campanha em si, mas a Tua palavra, sim. Porque nos dias de hoje, o Senhor ainda fala à luz das Sagradas Escrituras. Porque até onde eu sei, Pai, o Verbo se fez carne. Jesus Cristo é o Senhor e a Tua palavra está viva e é eficaz. E o Espírito Santo testifica todas as coisas para que tudo vá bem conosco, pois como está escrito, o maná que foi derramado no deserto sobre os israelitas é o mesmo maná que nos é confiado hoje. A água que brotou da rocha para saciar a sede dos israelitas no deserto é a mesma água que flui do Teu trono através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e de seu sumo sacerdócio. Outra coisa, Pai, ensinada além disso é anátema, é maldição. Ninguém pode acrescentar ou tirar qualquer coisa da Tua palavra. O que passar disso, repetimos, segundo a Tua palavra, é anátema, é maldição. O resto são regras de homens. São situações que envolvem religiosidade, tradições, costumes e a condição do homem, Pai, que parece quer ser sempre o dono de si mesmo, como se fosse dependente apenas da sua convicção, quando na verdade nós precisamos de Ti. Mas, Pai querido, é certo que há muito o que dizer, há muito o que falar, mas nós viemos aqui apenas para sermos instrumentos Teus, para transmitir a palavra do Senhor, através do estado da igreja, na testificação do Teu Espírito Santo, na lembrança daquilo que o Teu Espírito sempre está nos ensinando. Mas eu não posso deixar de agradecer ao Senhor, Pai, pela vida de todos estes que nos acompanham nesse momento, seja qual for a hora, seja qual for a situação, seja qual for o pedido de oração. O Senhor é Deus para falar com todos, a fim de que o Teu nome seja glorificado, desde que este ou esta de fato tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que tem fé, ao se aproximar de Ti, deve crer que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Assim está escrito em nome de Jesus. Então, obrigado, Pai, por esse meu irmão, companheiro, por essa minha irmã, amiga,
por essa irmã que luta conosco, Pai, já há algum tempo. Obrigado, Senhor, pela vida dos tais. E obrigado por este meu irmão e minha irmã que chegou agora, primeira vez, Pai, que os mesmos estão participando e vêm fazer parte da nossa família, a família da fé, a família que vai morar no céu. E não estou falando do ministério em específico, eu estou falando da tua igreja. Pois nós somos a tua igreja. Aleluia. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos possam discernir esse momento. E desde já, para a glória do teu nome, como sempre também nos lançamos em nome de Jesus, os pedidos de orações são apresentados a ti pela fé. Mensagens de textos, fotografias, áudios. E todos os comentários que são feitos nos instrumentos de comunicações que o Senhor permite a esse chamado e a esse ministério. Que todos escutem a tua voz e não endureçam o coração, mas estejam prontos para não apenas ouvir, mas te obedecer. Pai querido, estamos no dia de número 27 da nossa campanha de oração no livro de Atos dos Apóstolos. Ainda estamos no capítulo 10. Na verdade, é a última parte do capítulo de número 10, em nome de Jesus. E o texto, Pai, nos traz a situação que envolve o apóstolo Pedro, que mediante aquela revelação, daquela visão a qual o Senhor deu para o mesmo, te obedeceu e foi então à casa de Cornélio, o centurião, que chamou a tua atenção com suas orações e esmolas. Pelo visto, o pai Cornélio ainda não sabia de fato quem era o Senhor Jesus. E era preciso que ele escutasse a palavra que liberta, a palavra que faz com que as nossas intenções não sejam no campo da vaidade e da soberba. Não estou dizendo que Cornélio era assim de forma alguma, senão o Senhor não teria sido atraído pela sua condição piedosa. Mas o fato é que muitas vezes o que nos impede de nos aproximarmos de Ti e de Te conhecermos ainda mais é pensar que há justiça em nossas mãos, em nossos atos. É em pensar que aquilo que julgamos ser bom nos leva para o céu. De algum tipo de certeza, de algum tipo de decisão ou escolha que fazemos, parece ser a solução não apenas para nós mesmos, mas para o mundo. É como aquela situação, Pai, alguém cheio de razão. Esse é o ser humano. Esse sou eu, esse é o meu irmão e minha irmã, por mais que alguém não queira aceitar, essa é a verdade. Somos cheios de razões. Cada um tem sua verdade, cada um tem sua ideia, cada um tem sua direção, cada um tem um propósito, cada um tem um caminho. Mas a verdade é que no final todos estamos errados, porque só existe um caminho. Jesus Cristo, o Senhor. É interessante que, pensando dessa forma e meditando dessa forma, Pai, não apenas Cornélio, digamos assim, não vou dizer que ele estava no caminho errado, Pai, mas certamente faltava alguma coisa. E Pedro também, Pai, embora estivesse no caminho, um homem usado por Ti de forma maravilhosa e sobrenatural. Antes desse ocorrido, pelo que pude ver, os números que são ditos, provavelmente mais de 10.000 pessoas foram convertidas em 2 únicas pregações deste homem, em que os estudiosos vão dizer que mal sabia ler. Sem falar que o Senhor o usou poderosamente para curar um aleijado de nascença. Mas ele ainda precisava de uma lição. No coração, Pai, no íntimo do seu ser, ele ainda
tinha um pouco de religiosidade. Ele ainda tinha um pouco de preconceito. Parecia que ele não havia ouvido Jesus dizer: ame ao próximo como a si mesmo, ame o seu inimigo. É interessante que Pedro chega na casa de Cornélio e fala sobre a questão da lei judaica, onde a lei dizia que um judeu não poderia se associar a alguém fora do contexto do judaísmo. Mas o Senhor, o nosso Deus, trouxe aquela visão. Em meio àquele lençol, onde vários animais eram expostos então ao teu servo, e ali havia toda espécie de répteis, de aves, de quadrúpedes, segundo a Sagrada Escritura. E o Senhor disse a Pedro: coma, mate e coma. E Pedro disse: não, Senhor, de modo nenhum. Jamais comi algo impuro ou imundo. E o Senhor respondeu: não chame impuro ao que Deus purificou. Aquilo certamente ficou na mente de Pedro. Pedro refletiu sobre aquilo e meditou. E houve resultado. Tanto que quando ele chegou na casa de Cornélio e viu aquelas pessoas reunidas para ouvir a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, louvado seja Deus, Pedro expôs então aquilo que ele aprendeu do Senhor. Quando ele diz: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Pai, isso é muito sério. Eu sei que o que eu vou dizer, Pai, talvez não tenha muito a ver de forma direta com o que estamos tratando hoje, com o texto. Mas eu lembro que há uma menção, e posso até estar falhando agora quanto a esta menção, acredito ter sido o apóstolo Paulo, que diz que quando o homem tem qualquer tipo de situação que implica uma discórdia com a esposa, a Bíblia vai dizer, Pai, que a oração do homem é interrompida. Para que todos possam entender, a oração não passa do teto, do telhado da casa. Pai, é basicamente isso aqui. Muitos de nós aqui estamos pedindo cura, renovação, reconciliação, libertação. Muitos de nós aqui estamos buscando coisas sobrenaturais. Mas como é que está o coração? Será que não há alguém ou alguma situação em que estamos dizendo imundo, impuro? Pois era assim que no passado as pessoas faziam quando viam alguém com lepra. Diziam: imundo, impuro, saia daqui, não queremos você aqui. Jesus fazia completamente ao contrário. Abraçava o leproso e o curava. Mas também deixava o alerta: não peque mais. Viva para Deus. Enfim. Então essa é a hora de meditarmos um pouco. Porque é certo que o texto vai tratar de uma família que foi visitada por ti, que teve a revelação do Evangelho, que foi banhada pelo Espírito Santo, pois todos ali foram batizados mediante a pregação de Pedro, inclusive depois foram para as águas, em nome de Jesus, para o batismo. Mas aqui tem muito a ver com Pedro, Pai. Era o coração de Pedro que precisava ser renovado. Era o coração de Pedro que precisava parar de olhar para as pessoas e dizer: esse não presta, esse presta. Esse é puro, esse é imundo, esse merece, esse não merece, esse eu falo, esse eu não falo,
Esse eu dou a mão, esse aqui eu não dou a mão, esse aqui eu empresto, esse aqui eu não empresto. Esse aqui eu amo, esse aqui eu odeio. Esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. Não é assim, Pai. O texto está dizendo que a lição que o Senhor deu a Pedro é que não devemos chamar impuro ou imundo a homem nenhum. E quando estamos com esse tipo de pensamento ou atitude, são os nossos corações que estão impuros e imundos. E como o Senhor vai responder a oração de alguém que está sujo? O Senhor é luz, o Senhor não é trevas. O Senhor é puro, o Senhor não é impuro. O Senhor é lindo, não é imundo. Quem gosta de porcaria é porco. Quem gosta de imundícia é pecador. E Deus ama o pecador que se arrepende, que abandona os seus pecados à imundície, como fez o filho pródigo. Ao ponto que a sua desgraça deu vontade de comer a comida dos porcos. Foi quando ele se deu conta que tinha pai, se deu conta que ele poderia ter algo melhor para a sua vida. Talvez é isso. O certo é isso. Precisamos fazer uma limpeza no coração, para que aí sim os céus sejam abertos e, como Jacó, venhamos a ver anjos descendo e subindo, levando as nossas orações e trazendo a resposta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que a igreja e todos que aqui estão conosco possam ter esse entendimento, limpar o coração. Todos os dias somos perdoados por Ti, então por que não liberar perdão? Por que não amar? Por que não se humilhar e se sujeitar? Afinal, foi isso que Jesus, o Mestre, nos ensinou. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia, que o Senhor volte para nós o Teu rosto, nos dando a Tua paz, é o que nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.